Oi, eu sou a Emanuele e eu falo de Jesus aqui na internet. Hoje a gente vai começar uma série muito legal, conversar sobre as 3 cartas de João. O apóstolo João, ele escreveu vários livros no Novo Testamento, como, por exemplo, o Evangelho de João e as 3 cartas. Mas João direcionou a cada uma dessas escritas a pessoas diferentes. Então, enquanto no Evangelho o foco de João era falar com aqueles que ainda não conheciam Jesus, que ainda não eram salvos, as cartas dele eram direcionadas à igreja, com o foco de falar com aquelas pessoas que faziam parte do corpo de Cristo ou que faziam parte de alguma igreja, para que eles pudessem discernir as heresias daquela época e também entender e ter certeza da salvação deles, entendendo quais eram os frutos que a vida deles estavam dando, fazendo uma autoavaliação. O apóstolo começa, então, a primeira carta falando a primeira heresia que precisava muito ser combatida naquele tempo e que ainda é muito presente hoje. Essa heresia era a de falar que Jesus não era Deus. As pessoas afirmavam isso naquela época e infelizmente isso ainda é real hoje. Os espíritas dizem isso, a gente tem também o islamismo dizendo isso e infelizmente tem algumas denominações que se dizem evangélicas que também dizem isso. Mas a realidade é o que João disse, que Jesus, ele é o governador e o criador do universo, e que ele e a sua mensagem já existiu antes da criação do mundo, antes da criação da humanidade. A Bíblia nos fala também que não tem como conhecer Deus sem conhecer Jesus, que Jesus é o nosso caminho ao Pai, e que eles são um. Então, não tem nenhuma dúvida de quem é Jesus. Jesus é Deus. E assim como a Bíblia fala, e como Jesus mesmo disse, eu sou. E quem diz eu sou? Deus. Porque Ele é a resposta para tudo que a gente tem de questionamento na nossa vida. E aí, João caminha para a segunda heresia muito presente naquela época e também presente nos dias atuais, a hipocrisia. Então, o que é ser um cristão hipócrita, ou na realidade um falso cristão? É aquele que fala de Jesus, fala coisas que são relacionadas à palavra de Deus, mas não vive aquilo que fala. Então, por exemplo, alguém que diz que é cristão e que não tem mais pecado por ser cristão, esse não teve a revelação verdadeira sobre o evangelho. Mas também aquele que diz que conheceu Jesus, que teve a revelação da glória dele e que continua tendo práticas muito parecidas com a do mundo, esse também não teve a verdadeira revelação de quem Jesus é. Porque a realidade é que a revelação da glória de Deus, ela é seguida de arrependimento. E o arrependimento nos leva à obediência e dependência de Jesus. Faz com que a gente seja cada dia mais e mais parecido com ele. Então a gente abandona as práticas do passado e principalmente a prática da mentira. Todo aquele que conhece Jesus sabe quem verdadeiramente é e sabe que continua sendo pecador até a volta do Senhor, onde o nosso corpo vai ser glorificado e a gente não vai mais ter pecado, não vai ter mais dor, não vai ter ranger de dentes, como a Bíblia nos garante. Uma coisa que eu quero enfatizar e deixar muito clara é que o apóstolo João em nenhum momento quer se colocar como alguém que é santo e livre de pecado, ou alguém que é superior aos outros membros da igreja. A realidade é que o apóstolo João, ele está sendo aquilo que Jesus mandou a gente ser, luz do mundo. Ele quer ser luz dentro da igreja, para que os membros do corpo de Cristo possam entender e ter a revelação daquilo que é do Senhor e que não é separar o joio do trigo. Porque Deus, desde o princípio, ele tem grande interesse na sua criação, grande interesse em você, grande interesse em ter um relacionamento com você. O que você está esperando para conhecer esse Deus que se preocupa com a gente de forma macro e de forma tão específica e individual? Ele te ama e ele anseia por um relacionamento pessoal com você. Ele tem planos e projetos e coisas para falar e tratar no seu coração de forma específica. Ele quer sim te levar para o arrependimento, mas não para que isso seja peso, mas que para que você possa ter acesso à salvação que só vem de Jesus.
Que Deus te abençoe muito. Que se você ainda não teve esse encontro com o Senhor, clame por Ele, porque eu tenho certeza que assim como o Espírito Santo fez na minha vida, Ele fará na sua. As sementes que eu tô lançando hoje não são sementes vazias, são sementes de Jesus. E eu oro para que no nome de Jesus elas caiam e germinem em terra fértil. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu vejo você aqui no próximo vídeo sobre o Evangelho de João.